Meu nome é Eduardo Engelmann, eu sou ilustrador, sou designer, sou artista plástico e vou passar para vocês um curso gratuito sobre cores no computador, que penso que terá valia para você que já atua na área e para você que está iniciando e principalmente trabalhando com softwares, tipo Illustrator, Corel, InDesign e também para a área de web. Muito bem, uma coisa que hoje a gente percebe é que existem novos tipos de mídias, né? Aliás, já não são tão novos assim. E essas mídias são divididas basicamente em duas. Primeiro, nós temos a mídia impressa. E aí temos jornais, revistas, catálogos, folhetos, embalagens e por aí afora. E temos também a mídia projetada, quer dizer, tudo que vai para a tela. Aí eu tenho desde sites, eu tenho aplicativos, tenho e-books, tenho sites responsivos que vão abrir em tudo quanto é plataforma. E aí essas imagens, né, elas devem ser projetadas por outro sistema de cor. Basicamente nós temos dois sistemas de cores, o RGB e o CMYK, que a gente chama carinhosamente de CMYK. Muito bem, só para você entender melhor, as cores, elas têm origem na física, que é um estudo da óptica. Então na óptica eu vou chegar até as cores. E o Newton, aquele grande físico inglês, ele comprovou que a luz, quando atravessa o prisma, ela se divide em três: R, G e B, ou red, green, blue, ou vermelho, verde e azul. E aí você visualiza 7, porque quando elas tocam uma na outra, elas formam outras cores, mas basicamente são apenas 3 cores. E esse sistema, ele funciona na natureza, nos elementos da natureza, através da absorção da cor ou da reflexão da cor. Então, por exemplo, eu tenho uma folha verde, aí vem a luz com R, G e B. O que acontece? Esse elemento natural, a folha, ele absorve o vermelho e o azul e reflete o verde. Então eu enxergo verde. Muito bem, se eu tiver uma folha amarela, mesma coisa, vem o R, vem o G e vem o B. Como é formado o amarelo? O amarelo é a soma de vermelho com verde, então eu tenho um reflexo do vermelho e do verde, e aí eu enxergo amarelo. Isso é fundamental para quem vai trabalhar com Photoshop no tratamento de imagens. O outro sistema que eu tenho é o pigmento. O que é o pigmento? É um processo químico, no caso uma tinta, que simula a reflexão da cor. Então, quando a gente enxerga uma pintura verde, é esse pigmento que processa a reflexão. Mas eu também preciso da luz. Essa imagem do cobra é maravilhosa, né? Uma coisa que é interessante, se não houver luz suficiente, esse processo não funciona. O que significa isso? Há uma mudança visual nas cores, porque o processo químico, se não tiver a luz, também não vai funcionar. Vamos entender um pouquinho mais isso. RGB é chamado de cores aditivas. Por quê? Eu tenho o vermelho, eu tenho o verde e eu tenho o azul. A soma das 3 cores vai gerar novas cores. Por exemplo, vermelho com verde dá amarelo, verde com azul dá cian, vermelho com azul dá magenta, e a soma das 3 dá branco. Daí o nome, aditivas. Somou as 3, dá branco. Muito bem. Se eu observar isso no Photoshop e abrir uma janela chamada canais, aí eu percebo que eu tenho um canal com todas as cores, que chama RGB, e aí eu tenho os canais vermelho, verde e azul. Note o seguinte, que o canal vermelho, ele está mais branco. Significa que ele tem mais luz vermelha. Então, quanto mais branco tiver na cor do canal, maior é a presença da cor. Já o sistema CMYK, que também é conhecido como subtrativa, funciona da seguinte forma: eu tenho cian, tenho magenta,
tem o amarelo. Aí a soma de cian com magenta dá azul. Magenta com amarelo dá vermelho. Amarelo com cian dá verde. Voltamos ao sistema anterior. A soma dessas três cores vai gerar uma cor escura, que seria o preto. Mas não é um preto intenso. Então o preto ele foi adicionado no sistema de impressão. Mas pela teoria, C, M, Y, quando somados, geram preto, ausência da luz. Então a soma de cian, magenta e amarelo subtrai a luz e daí chega nessa cor preta. E por isso que recebe esse nome subtrativo, ou seja, remove a luz. É complicado? Entra no Photoshop, abre a janela canais, aí você tem o primeiro canal que são as 4 cores, aí tem cian, magenta, amarelo e preto. Perceba que o magenta ele está mais escuro. O que significa isso? Que essa foto tem mais magenta. Aí eu tenho também bastante amarelo, tenho pouco cian. Então é o contrário. Lá no RGB, a presença da cor é branco. Aqui, a presença da cor é escuro. Muito bem. Mas eu não tenho só esses dois sistemas de cores. Eu tenho o RGB, eu tenho o CMYK, eu tenho o Lab, eu tenho cores indexadas, eu tenho Grayscale, eu tenho Web Colors e eu tenho as cores especiais que são Pantone. Então, como podemos ver, cor não é só cor, é um sistema. Vamos em frente. Cores Lab é um sistema que integra RGB e CMY. Olha que legal. L quer dizer luminosidade, luz e ausência da luz. A quer dizer canal alfa, soma magenta com verde. B quer dizer beta, soma ciano e amarelo. O que dá magenta com amarelo? Vermelho. O que dá verde com ciano? Dá azul. O que eu tenho aí? Eu tenho todas as cores, as 6 cores, apenas em 4. E tem um canal de luz, de luminosidade, que seria o branco e o preto. Esse sistema ele é indicado para ajuste de brilho e contraste sem interferir nas cores. Então eu vou trabalhar o branco, o preto e o cinza. E preservo as cores. Quem já trabalha com Photoshop, quando usa ajuste de níveis ou ajuste de exposição, percebe que a cor também muda. Aqui não. Eu só mexo na luminosidade quando eu acesso o canal L. Esse formato ele só aceita ser salvo no formato PSD, que é o padrão do Photoshop. E esse formato PSD, e assim como o sistema de cores Lab, não são aceitos em algumas aplicações. Então é um sistema muito bom para você arquivar imagens, que aí você não interfere na cor, viu? É uma função. Então visualmente eu tenho Lab, todas as cores, luminosidade preto e branco, alfa, o magenta com verde e beta, o amarelo com ciano. Tá aí, comprovado. Cores indexadas são originárias do sistema de cor RGB. Trabalha com uma faixa de 3 a 256 cores, ou seja, tem um limite de cores para trabalhar. São indicados para áreas chapadas. Então, por exemplo, você vai fazer um botão de web, né? O ideal é você pode trabalhar com cores indexadas. Isso diminui a carga do site. Se bem que hoje, com o avanço da internet, né, não é tanto assim uma preocupação para a gente. Mas a gente tem que saber disso. Observe essa imagem. No canal só tem um, chamado índice ou index. E aí do lado esquerdo eu fiz uma montagem, eu tenho o RGB, e do lado direito eu tenho o index color, ou cores indexadas.
eu diminuí um pouco a quantidade de cores. Eu não usei o limite máximo de 256. Então é uma perda considerável dos meios tons. Por isso que eu digo, indexado é bom usar com imagem chapada, imagem de uma cor. No Grayscale, a gente pode chamar de imagem PB ou preto e branco, mas na verdade não é só preto e branco. Eu tenho o preto numa ponta, o branco na outra ponta. E nesse intervalo eu tenho 254 tons de cinza. Quer dizer, é um livro muito melhor do que aqueles 50 tons de cinza. E não é nada disso. Eu estou fazendo uma piadinha. Mas é uma faixa grande de variações tonais de cinza. Se eu olhar no Photoshop e olhar nos canais, também terei apenas um canal, que seria o Grayscale ou o cinza. Aí eu tenho uma paleta chamada Web Safe Color. O que essa paleta faz? Ela permite agilizar a carga dos sites ou dos aplicativos. Então é uma sugestão, você não é obrigado a usar, mas se você utilizar, primeiro, fica mais fácil para codificar. Tem uns loucos aí que conhecem todos esses códigos de cor e sabem que cor corresponde. E são indicados, né, também para trabalho de botões, de faixas, de box, enfim. É indicado para trabalho para tela. Aí aqui, eu fiz o layout desse site para o Dr. Roberto Zeballos, que é uma figuraça. Eu gostei muito do trabalho. E nós trabalhamos com azul e com leve lilás. Está mais azulado do que lilás. Como que foi feita a escolha da cor? Então ali, ó, eu tenho um indicativo de onde eu usei, tá vendo? Usei nesses botões. Liguei o botão, fiz uma escolha. Muito bem. O que eu tenho ali embaixo? O código 666CC. Se eu vier aqui na tabela, eu tenho esse código 6666CC. Então, o que significa? Que essa cor é uma cor que faz parte dessa tabela Web Safe Color. Então, quando você quiser fazer esse tipo de trabalho, tente utilizar o máximo possível essa tabela de cores. Bora, aqui é complicado. Primeiro que é caro pra caramba. Cores Pantone é uma escala de cores mundial. É utilizada para perfeita reprodução das cores. Então eu vou usar um exemplo que hoje não é muito pop. Marlboro, vermelho do Marlboro. Se você olhar Marlboro no mundo inteiro, a cor é a mesma. Por quê? Porque ela é da escala Pantone e no mundo inteiro todos têm a fórmula para chegar naquela cor. Então, quando eu quero fidelidade na marca, eu aplico uma cor Pantone. Possui vários modelos e os mais usuais são Pantone Solid Coated. Coated significa cobertura. Cobertura do quê? Do papel. Então, por exemplo, um papel com cobertura, um papel coated, é o papel couché. E aí eu tenho a outra que é Pantone Solid Uncoated, que é para papéis sem cobertura. Aí os mais comuns são papel sulfite, papel offset. Eles não têm a camada de gesso. E essas são as fórmulas guides, né? Solid Coated, Solid Uncoated. Designer gráfico tem que possuir essa escala. Custa carinho, viu? Entre 300 e 700 reais. Às vezes você acha promoção. E ela tem um problema muito sério. Depois de 2 anos você tem que trocar, porque o tempo amarela o papel e aí muda a cor. Então, por exemplo, falando aqui de Photoshop, né? Eu quero fazer para a capa da revista Vogue um dourado ou um prateado ou uma cor metálica. O que eu faço? Na verdade eu posso usar também um sistema chamado Hot Stamping.
que fica aquela coisa impressa bem brilhante, mas fica carinho porque tem que usar um clichê. Enfim, tem um curso que chama Produção Gráfica, que em breve vai estar na TV Ensinar, e aí essas coisas vão ficar mais detalhadas. Mas entenda o seguinte aqui, eu posso usar um Pantone no Photoshop, e aí o que eu faço? Eu faço uma seleção, né? Digito o texto, aí faço a seleção e crio um novo canal de cor. A gente chama de canal de spot ou spot color. Ali embaixo foi onde eu criei o canal. Abro a minha paleta Pantone, faço a escolha e aplico. Então, na impressão eu teria 5 fotolitos: cian, magenta, amarelo e preto, mais a cor Pantone. Ah, mas eu quero fazer a chamada em, sei lá, magenta brilhante. Aí você vai ter que criar um canal adicional e colocar uma cor Pantone. E aí você faz a escala do filme de hot stamp que você quer usar. Mas enfim, posso fazer isso no Photoshop. Beleza? Ok. Então, resumindo, eu tenho que cada mídia utiliza um ou mais sistemas de cores. Tenho que a escolha errada comprometerá a qualidade de reprodução da imagem. Vou mandar, por exemplo, uma imagem index color para imprimir, vai ficar horrível. O sistema de cor ele determina também o tamanho do arquivo. Antigamente a gente usava um arquivo no formato TIFF. O TIFF ele dividia em 4 canais de cor: cian, magenta, amarelo e preto. Era um arquivo pesado. Era não, ainda é, né? Ainda dá para salvar no sistema no formato TIFF. Aí se eu tivesse trabalhado com cor Pantone, ele criaria mais um canal e mais um canal, e esse arquivo ficaria gigante. Eu preciso estar atento com isso. Se eu escolher sistema de cor errado, isso compromete o tamanho da imagem, do arquivo, na verdade, né? E aí, por falar em arquivo, eu tenho outro curso gratuito que chama Imagens, Bitmap e Resoluções. Um curso complementa o outro. Então, quando você tiver tempo, tem meu e-mail aí, eu estou no Face, no Google Plus, no LinkedIn, estou na esquina tomando uma cerveja, enfim. Grande abraço, até a próxima, espero que vocês tenham gostado.